Paz do Senhor, irmãos. Uma boa semana para você, essa semana que está começando agora, com a graça de Deus. Hoje também nós iniciamos um novo estudo, onde vamos meditar a respeito da bondade e da severidade de Deus, esse contraste que a palavra de Deus nos apresenta e que muitas vezes nós confundimos, né? E não conseguimos compreender ou compreender de modo equilibrado e a respeito da bondade e da severidade de Deus. Deus é bom, Deus é amor, né? A graça de Deus é maravilhosa, mas Deus também é um Deus severo, né? Que tem zelo pelos seus filhos, que cuida de maneira zelosa de todos nós. Então hoje nós daremos início a este estudo. E a minha oração é que ele seja bênção para você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Senhor, mais este estudo, que pela graça o Senhor nos orientou, nos ensinou e consagrá-lo ao Senhor, a fim de que todos nós sejamos abençoados e conheçamos mais pouco a respeito do Senhor, do teu amor, da tua graça, do perdão, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a bondade e a severidade de Deus. E nós começamos com esse versículo. Mateus 6:33, depois de Jesus orientar os discípulos a respeito de uma série de coisas, né, e dizer para os discípulos não ficarem ansiosos, viver um dia de cada vez, perdoar, etc. Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, ou seja, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós lemos isso aqui e entendemos que quando Jesus diz buscar o reino de Deus e a sua justiça, nós dizemos, a justiça de Deus é Jesus. Mas não é isso que ele está falando. Essa justiça não tem nada a ver com essas coisas. Está falando exatamente da justiça de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, né? Que Deus, ele é justo e ele requer que nós também vivamos com justiça. A Bíblia ensina que o pecado é uma grande injustiça, porque é no mínimo uma falta de consideração para com Deus, né? Então é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça desse reino, a justiça do reino. Existe um padrão de justiça no reino de Deus. E é isso que Jesus disse, então, para que nós devemos buscar. O reino de Deus e o padrão da justiça do reino, né? E todas aquelas coisas que ele disse nos serão acrescentadas. Então, o que nós vemos é que, como seres humanos, nós somos responsáveis pelo grande estrago que fizemos na criação. Nós começamos a nossa meditação por aí, sabe? Para chegar onde nós deveremos ou queremos chegar, né? Como seres humanos, nós somos responsáveis por esse estrago que nós mesmos fizemos na criação. Quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz que a terra passou a produzir cardos e abrolhos. E quando nós meditamos nisso, cardos, ele está falando de cardos e abrolhos, ela está falando de dor, sofrimento, angústia, violência, tudo isso, né? Cardos e abrolhos. Cardos é erva daninha, é aquilo que não presta, aquilo que estraga a sua plantação,
que sufoca a planta que você plantou com tanto carinho. E assim Deus colocou o ser humano neste mundo assim, com tanto carinho, né? Disse que aquilo, quando ele olhou para aquilo que ele tinha criado, aquele ser, né? Ele disse que era muito bom. Mas aí a serpente enganou Eva, eles desobedeceram a Deus, o primeiro casal, né? E o pecado entrou no mundo e a terra passou a produzir ervas e abrolhos, a terra foi amaldiçoada. Por isso que nós somos responsáveis por tudo isso que a gente vê de ruim acontecendo na natureza, né? Florestas sendo queimadas, todas estas todo esse estrago, né, de terremoto, furacão, tanta coisa ruim, né? Tudo isso nós somos, em última análise, responsáveis. Nós começaremos então com o fato de que até mesmo por causa disso, por sermos responsáveis pelo estrago na natureza, Deus não vai de maneira alguma, de forma alguma, ignorar o pecado. Deus não ignora o pecado. Nós, por causa de Jesus, nós alcançamos o perdão, mas Deus não ignorou e jamais vai ignorar o pecado, né? E depois nós então vamos estudar um pouquinho, né, de modo bem superficial, a ira de Deus, pois muitos não acreditam que Deus se ira, né? Mas nós vamos meditar um pouquinho sobre esse assunto. E depois, no final, então, o aspecto propiciatório do sacrifício de Jesus. E aí, né, que nós vamos refletir, para terminar o nosso estudo, sobre o texto de Romanos 11, 22. E em Romanos 11, 22 está escrito: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para com você e eu, né, me incluo, a bondade de Deus. Desde que você permaneça nessa bondade. Então, você vê que há uma condição aqui para nós que perseveramos, que continuamos, né? Que continuamos servindo, amando a Deus, a bondade de Deus sobre nós. E nós temos experimentado essa bondade, nós temos vivido essa bondade. Se fôssemos pedir que algum de nós, qualquer um de nós, desse um testemunho sobre o que Deus tem feito na vida dele, nós veríamos ali a bondade de Deus. Mas há uma condição, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Então, nós aprendemos que Deus não ignora o pecado. Deus não ignora o pecado, irmãos, no sentido de não tomar conhecimento da sua existência, sabe, de colocar pano quente sobre o pecado. Deus não faz isso, jamais fez, pelo contrário. Ele deu o seu Filho unigênito, Ele deu Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos alcançar o perdão. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus não vai ignorar o pecado nesse sentido, sabe, de não tomar conhecimento da sua existência. Ou seja, agora eu estou salvo, Jesus morreu por mim, me perdoou os meus pecados, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Olha o que diz Josué, né, o livro de Josué, capítulo 7. Israel pecou, Deus falando.
Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Hoje ainda é assim. Tá? E Deus não ignora, assim como lá no passado ele não ignorou o pecado de Israel. Deus não ignora também o pecado de um outro modo, no sentido de fazer vista grossa diante da sua presença. É de Deus olhar, ver o pecado e fingir que não vê. Deus não faz isso, jamais. Nós é que fazemos isso, mas Deus não, sabe? Por isso eu disse, a pessoa recebeu a graça de Deus, recebeu o perdão dos seus pecados, foi salva, está salva. Mas então ela entende que ela pode fazer o que ela quiser, sabe? Porque Deus já o perdoou, Jesus já perdoou lá na cruz. E ela continua vivendo uma vida de pecado, ela continua mentindo, ela continua furtando, ela continua fazendo aquilo que era o seu fraco, que ela fazia antes de conhecer Jesus. E ela acha que Deus vai fazer vista grossa. Não, eu amo, ela é minha ovelha, eu dei a vida por ela, diz Jesus, né? Eu te amo, minha ovelha, e faz vista grossa sobre o pecado. Deus não faz isso. Jesus jamais vai fazer isso. O que antes era pecado, continua sendo pecado até hoje. E não é propósito de Deus que vivamos no pecado. Quando da rebelião de Lúcifer do céu, Deus expulsou ele e os seus anjos. E com isso, talvez Satanás pensasse que seria diferente com Adão e Eva. Talvez Satanás pensasse, quando tentou Eva, quando enganou o primeiro casal, quando Satanás enganou Adão e Eva, ele achasse que Deus iria fazer vista grossa, porque aquele casal que Deus criou é a coroa da criação de Deus, que Deus achou que era muito bom, e Deus não ia querer perder aquele ser que ele construiu, que ele criou com tanto carinho, com tanto amor, com tanto zelo. Não é verdade? Talvez Satanás tivesse pensado nisso e colocou Deus numa fria. E agora? O que você vai fazer? Porque se aconteceu isso, né? E Satanás talvez pensasse que se Deus fizesse vista grossa para o pecado de Adão e Eva, ele ganharia legalidade para exigir ser recolocado no seu posto. Porque se Deus faz isso com Adão e Eva, não faz com ele, Deus seria injusto. E Deus, nós acabamos de ler o versículo, é justo. Talvez tenha sido esse o plano de Satanás, para poder voltar para o seu lugar de origem. Mas a Bíblia diz, em relação a Deus, lá em Abacuque, tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Abacuque está falando de Deus. Ele está fazendo uma oração, Senhor, o Senhor é tão puro de olhos, que o Senhor não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Então nós vemos, irmãos, que Deus não permitirá que o pecado continue na sua criação. Hoje, né, o mundo jaz no maligno, e nesse mundo estamos nós, aqueles que fomos perdoados, que estamos salvos,
Mas o pecado ainda nos assedia, como diz o autor de Hebreus, nos assedia tenazmente, todos os dias. O apóstolo João, ele diz, porque todo aquele que pratica o pecado, né, não é aquele que peca extemporaneamente, é aquele que vive na prática do pecado. Aquele que pratica o pecado, perdão, irmão, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele quem? Jesus Cristo. Vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele, então, que permanece nele, quem? Em Jesus. Todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando. Eu costumava dizer tempos atrás que o pecado na vida do cristão é um acidente de percurso. Você vai caminhando pelo caminho, mas de repente há uma encruzilhada e você se confunde e entra pelo caminho errado. Mas aí o Espírito Santo te alerta, não é esse o caminho, é aquele, vai por aquele caminho e você se volta novamente, toma o caminho certo. A Bíblia chama isso de arrependimento. Arrependimento é isso, quando é mudança de mente, mudança de pensamento e podemos dizer mudança de direção. Você está indo numa direção e o Espírito Santo te convence que aquela direção é a direção errada, não é a direção certa. E você se arrepende, eu não devia ter entrado por esse caminho. Esse é um caminho de morte, é o caminho que leva à morte. Eu vou pelo outro, me perdoa, Jesus. Está consertado? Ele te perdoou. Né? Então, o apóstolo João diz que todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, ou seja, todo aquele que diz que se converteu, que recebeu a graça de Deus, mas continua na mesma vida, não viu Jesus. Não teve uma experiência com ele e nem conheceu Jesus. E ele termina essa passagem dizendo assim: filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Que justiça é essa? Não é ser totalmente, não é ser um santarrão, como às vezes as pessoas querem dizer, né? Porque se você fala a respeito do pecado, a pessoa fala, não, que ele está pregando ordenanças de faz, deixa de fazer, pode isso, pode não. Não, não é isso. A justiça aqui é aquela lá que nós lemos no início do estudo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus, sabe? A justiça do reino de Deus, não a justiça desse mundo. E a justiça do reino de Deus nos diz que nós devemos levar uma vida condizente com o que nós professamos. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Jesus Cristo, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ou seja, aquele que continua vivendo uma vida de pecado, uma vida errada, ele procede do diabo, diz a Bíblia. Diz o apóstolo João. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Pecado. Então nós vemos, para a gente terminar, que há um problema com a ira de Deus na igreja.
E que problema é este? Rapidamente, irmãos, é que depois de uma grande ênfase na ira de Deus no passado, né, 30, 40 anos, 50 anos atrás, dava-se uma ênfase muito grande na ira de Deus. Tudo que o cristão fizesse ou dissesse, meu irmão, né, olha, você vai perder sua salvação, irmão. Você está em pecado. A pessoa ficava doente, outros acusavam ela de estar em pecado. Não, estava errado. Essa ênfase exagerada na ira de Deus, isso do século passado. Hoje, há uma ênfase quase exclusiva sobre o amor de Deus. Jesus te ama, e é verdade, Ele ama mesmo. Mas isso não anula a justiça de Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos ficar aqui. Acho que já foi uma boa entrada e continuaremos esta meditação no próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor Jesus te abençoe, irmão, e te dê entendimento a respeito da graça de Deus, mas também a respeito da justiça de Deus. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada. Amém.